Turma, segundo o pessoal lá do UOL, Paulinho recebe sondagens e fica distante de renovar o contrato lá com o Corinthians. Matéria do Bruno Andrade, colunista do UOL. Se liga aí, ó. Vinculado ao Timão apenas até junho desse ano, o experiente volante recebeu 3 sondagens concretas nas últimas semanas. Cruzeiro, Grêmio e Vissel Kobe, do Japão. Os japoneses são aqueles que oferecem a melhor situação financeira. Quem quiser aí, ó, conferir a matéria toda, só dá uma pausada e lê. Eu não sei vocês, hein, turma, mas eu tô animado demais, hein? Tô animado demais. Uma contratação para mexer o mercado. Isso se fosse em 2012, hein? Se fosse daquela época que tava no Barcelona, no time da China, no Guangzhou, né? Talvez. Ainda agradava um pouco. Mas agora, Paulinho no Cruzeiro é inconcebível, né? Uma contratação dessa. Não dá, né? Um jogador arrastado, lento, e que não tem 1% daquele Paulinho de antigamente. Concorda comigo? Deixa nos comentários a sua opinião. Curte, comenta, compartilha. O problema é que ele ganha muita grana ainda. Se o Cruzeiro conseguir contratar, meu pai amado, vai ser mais um Lucas Silva da vida aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. O tweet do Bruno Andrade. Confundi, perdão, Clarinha. Mas a Itatiaia primeiro informou que as negociações entre Corinthians e Paulinho estão travadas, não estão andando como esperado, justamente pelo tempo de contrato, porque o Paulinho quer 1 ano e meio, até o final de 25, o vínculo, e o Corinthians quer só até o final desse ano, visto que o Paulinho não tá mais rendendo, é um jogador de idade, e voltou de 2 lesões de LCA muito graves. E aí o Bruno Andrade, nessa tarde, também atualizou, inclusive a Itatiaia já tinha falado que o futebol japonês tinha interesse no volante. O Bruno Andrade atualizou e falou que o Paulinho tem sondagem do Cruzeiro, Grêmio e Vissel Kobe do futebol japonês. Então, o Paulinho fica mais distante de uma renovação, deve mesmo, ao que tudo indica, terminar e deixar o Corinthians após o término do seu contrato, que é no dia 30 de junho de 2024. Ou seja, pouco mais de 40 dias para o Paulinho deixar de ser jogador do Corinthians. Eu falei e repeti algumas vezes aqui, com o Paulinho recuperado, com o Paulinho liberado por departamento médico e departamento físico, tem que pôr o Paulinho jogar. Eu falei aqui e repeti, a gente tem que pôr o Paulinho. Por que não vai pôr o cara jogar? Se o cara tem contrato, o cara tá liberado por departamento médico e físico. Por que eu falava isso, André? Justamente para avaliar se deveria renovar ou não. Qual é a melhor maneira de saber se você tem que continuar com uma pessoa trabalhando para você ou não? Testar ela. Pôr ela trabalhar. Exato. E aí colocou, não foram poucas as vezes, não foram as poucas vezes. 11 jogos. Ele não vai poder falar, pô, eu voltei da lesão e não tive chance, teve chance. E não tá valendo a pena. E tem chance ainda. E tem chance. Se renovar com o Paulinho, tem que ter uma explicação. Ó, a renovação foi feita porque o técnico pediu. E aí, técnico, por que você pediu a renovação no Paulo? Não, porque eu achei ele importante nisso, naquele outro. E aí, é que não se divulga salário, né? Mas a gente descobre. Foi renovado por quanto? Por quanto tempo? Eu acho... Estava recuperado física, clinicamente, porque são coisas diferentes, tá? Põe jogar. Eu falei isso. Pô, põe o Paulinho jogar, óbvio. Não aprovou. Agora eu já tô preferindo, será o Rian? Próximo jogo, se não tiver em algum jogo que não tiver o Ranieri e não tem outro primeiro volante, eu vou dizer, pô, põe o Rian. Não aprovou, Paulo. Realmente, não voltou bem de lesão. Paulinho que faz o primeiro jogo dessa volta, no amistoso contra o Londrina, ele entrou no segundo tempo, até entrar com bastante fôlego, entrar correndo bastante, mas depois desse amistoso, teve jogos oficiais, Brasileirão, Sul-Americana, Copa do Brasil,
e o Paulinho realmente não rendeu. Elô? Opa! Cara, você deu um fight no André agora, velho. Foi Bora. perfeita no comentário dela sobre o Paulinho hoje no Voz. Ela falou, obrigado. Agradeço. Ela te agradeceu, Guilherme. Como ela falou? Obrigado. Mas Fica, André. seguindo aqui, não, então é justamente isso. O Paulinho teve chances e não pode falar, não, fui colocado muito na fogueira, voltei de lesão e colocaram um jogo 90 minutos. Não, o Paulinho teve vários jogos que ele entrou no final, ele entrou quando o Corinthians já tava ganhando, e ele não rendia. E tem que ir no Corinthians, vai ser colocado na fogueira também, Exato, gente. né, Não também. tem. Mas não a lesão dele não impactou em nada claro nessa volta? Não, totalmente, cara. Totalmente. Impactou, mas aí até é um... Total. O que a gente tá vendo no Paulinho é um tempo pra ele voltar ao ideal, ou é esse o Paulinho agora? Então, isso Não, eu acho. será que esse é o novo Eu acho Paulinho? que, não, eu acho que o momento do Corinthians prejudicou a volta dele. Se ele volta, se ele vai para um lugar, se ele tivesse num lugar com um contrato, por exemplo, até junho do ano que vem, e ele voltar, e o time é absolutamente organizado, aí o técnico fala, pô, tem o Paulinho aqui, ele tem contrato até mais um ano, eu tô com o time encaixadinho, então eu vou colocando aquele, boto 20 minutos aqui, Foi uma 15 faseada. ali, um tempo aqui, no outro descansa o fim de semana, joga só no outro, você vai trabalhando aos poucos a volta dele. Só que o Corinthians não tem essa de trabalhar aos poucos, tem cara. esse tempo, é. Tava trabalhando aos poucos e teve que entrar, aí o Maicon machucou, aí o Ranieri tava suspenso e não tem conversa, cara. E não, Só entrou em Paulinho, se tivesse em outro contexto, talvez pudesse. O time não. Hiper endividado, como citado pelo Juca, se o time tivesse organizadinho, se tivesse mais tempo de conta. Mas não, o Corinthians precisa de soluções ontem. O problema é que, tipo, o Corinthians tem jogador que chegou machucado, jogador que machucou quando chegou, e jogador que já estava e estava machucado. Não tem conversa. Pô, quando o Paulinho deu saudade do Fausto, cara, eu peguei meu mato e disse, mãe de Deus, Paulo, tô com saudade do Fausto, cara. É complicado. Realmente a fase não é boa. E A mobilidade dele tá bem prejudicada. Bem tá. prejudicada. E o ritmo, né? Pra ver que tá bem. Eu concordo com o Becker quando ele fala que o momento do Corinthians também não ajuda o Paulinho. E como o Corinthians precisa de alguém para ontem, eu acho que vai acabar acontecendo isso mesmo. Eu ainda acredito nessa questão de... Eu não sei se 11 jogos é o suficiente para um cara que tá voltando de 2 de ligamento para definir. Mas o tempo que tem é esse. 6 meses. Foi o tempo que teve. Ele voltou... Março? Ele volta em abril, é amistoso. Porque em janeiro ele fala mais 4 meses. Uhum. Ele tem intertemporada, ele volta depois. Ele volta em abril. Final de Abril, maio, junho. Não tem, cara, não tem. E o Antônio tentou. É um cara caro, né? A gente não pode dizer que não é. A informação ele havia reduzido 40% do salário dele. Era isso, né? Isso, 40%. E aí o Corinthians teria feito uma proposta com menos 20% do atual. Exato. Então, do contrato inicial, seria uma redução de 60%. Não, é diferente. Não? Porque é 40% do primeiro, mais 20% desse atual é diferente do 20% do total, entendeu? Ah, sim. Então pode ser mais ou menos. Agora é menos. É menos. Porque 20%, 60% do inicial daria um desconto maior. Exato. Sim, é 40% do inicial E 20% do atual. e 20% do atual. Mas já seria uma redução bem significativa. Sim. Daria no mínimo uns 50% do contrato inicial. Seria uma redução significativa. Bem significativa, até improvável. Por que improvável, Gabriel? Porque aí ele pode tentar. Vamos dizer que o Paulinho aceite isso. Ele pode tentar inverter essa lógica no tempo de contrato. Tá, vamos pagar super. Tipo, já que vocês vão me pagar menos, então eu quero mais tempo de contrato para aí, meu amigo. Ou metas, tá? Vamos pagar menos. Então, tipo, classificação direta, isso tem muito na Europa, né? Classificação direta para Libertadores. Eu ganho mais tanto. Salário, gols marcados. Gols marcados, jogos. E sabe qual que é o principal fator? Daqui a pouco do Paulinho não aceitar um contrato com esse salário? O último contrato da vida dele. É receber melhores. Também, sabe? É o papo a informação, melhor dizendo, do Bruno Andrade. Aí o cara, tipo, o Corinthians oferece, sei lá, 500.
Exemplo. Aí, e com contrato só até dezembro. Aí vai lá, o Grêmio oferece 800 com contrato até julho do outro ano. Mas, cara, Não vale a pena. O Bruno Andrade disse que Cruzeiro e Grêmio foram mais consultas, né? E cara que do Renato querer ele, viu? o mais firme mesmo foi o Vissel Kobe. Acho que é esse time do Iniesta, né? O Iniesta não tá mais lá. Um uniforme lindíssimo da ASICS. E também do ídolo do André, o Lincoln. É isso, turma. Essa é uma live que o pessoal faz diariamente lá no site Meu Timão. É um site muito confiável sobre notícias do Corinthians. E é um jogador com dezenas de lesões, o Paulinho. E nem o Corinthians quer, né? Alguns corintianos nem querem ver mais. Vai terminar o contrato agora em junho. E você vê, já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Tipo, faz tempo. Mas só agora 3 times querem. Ou tem a possibilidade, né? O Grêmio, o Cruzeiro e mais fortemente o time do Japão lá, o Vissel Kobe. Perceberam que a procura foi baixa, né? 35 anos tem o Paulinho. Já foi para algumas Copas do Mundo. Mas não é nem de sobra aquele sujeito de 10 anos atrás, campeão da Libertadores pelo Corinthians. Depois foi para a China, passou pelo Barcelona, voltou para a China. Fez um dinheirinho, Paulinho, viu? Torcer pro Cruzeiro não contratar. Pelo menos é a minha opinião, hein? Quero que vocês deixem aqui embaixo a sua. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$200 e te dá aposta grátis todo final de semana, fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade.